Boa noite para todos vocês novamente. Nossa aula está sendo gravada e hoje nós vamos falar sobre o tema de abdominoplastia. É uma cirurgia muito realizada com um tratamento direto da atuação da estética. A abdominoplastia, ela é uma cirurgia que ela tem como objetivo retirada do tecido tissular, do tecido de pele. Normalmente é um tipo de cirurgia aliada à lipoaspiração, que é uma cirurgia que tem como objetivo retirada de gordura localizada, células de gordura localizada do tecido. Em consequência, essa retirada da gordura, das células de gordura de uma pessoa, a tendência é causar ali uma flacidez e, consequentemente, é indicado realizar uma abdominoplastia juntamente com essa técnica para que fique ali uma aparência muito mais bonita e uma reparação de tecido muito melhor, né? Então, a gente evita aí excesso de pele da pessoa. Nós temos algumas indicações da abdominoplastia, né? No caso, nós temos ali lipodistrofia localizada, que é gordura localizada. Eu tenho ali uma gordurinha na região do abdômen. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma abdominoplastia. A abdominoplastia, ela deve ser avaliada pelo profissional para saber se só a abdominoplastia vai ser suficiente para a pessoa. Então, a abdominoplastia, quando a pessoa ela não tem muita gordura localizada e sim um excesso de pele, ela pode estar fazendo ali uma ruptura, um corte do tecido e, posteriormente, pode estar realizando a retirada de uma quantidade X de gordura localizada na cirurgia de abdominoplastia. Mas quando uma pessoa ela tem uma quantidade maior do que pode ser retirada apenas na cirurgia de abdominoplastia, é indicada uma lipoaspiração junto com a cirurgia de abdominoplastia. Então, a lipo vai tirar a gordura e a abdominoplastia vai tirar o excesso do tecido cutâneo que está sobrando ali, tá bom? Então, a indicação para esse tipo de cirurgia vai ser uma lipodistrofia localizada, tem uma barriguinha, ali local, então a gente consegue fazer esse tipo de cirurgia. Flacidez abdominal é muito indicado também. Na verdade, a abdominoplastia, ela é uma cirurgia de abdômen. Então, se a pessoa, ela perdeu ali, fez o emagrecimento, emagreceu legal e ficou com excesso de pele, fez uma bariátrica, fez no caso, redução do estômago, e a pessoa ela teve uma flacidez local, é super indicado ela está realizando a abdominoplastia. Diástase abdominal, principalmente devido à gravidez, a pessoa ela teve ali uma distensão do músculo e aí deu a diástase, e a abdominoplastia é um tipo de cirurgia que vai fazer essa correção. Por quê? Porque vai estar ali abrindo essa região do abdômen, ela vai levantar a pele e aí ela vai fazer uma correção da musculatura. Abaulamento e hérnia, Então, a pessoa está com um abaulamento ali no abdômen ou uma hérnia. Ela também pode fazer uma abdominoplastia e retirar a hérnia. Técnica cirúrgica, gente. Temos vários tipos de cirurgia para abdominoplastia. Nós temos formas da abdominoplastia separada e nós temos ela conjunta com outras técnicas cirúrgicas. Então, vamos lá. A gente tem a suprapúdica mínima, que é uma incisão bem menor, tá? É um corte menos profundo. Nós temos, no caso, que vai ser a lipoaspiração, mas excisão cutânea adiposa. Então, é como se estivesse fazendo ali um corte muito mais superficial do que precisa ser feito. E também, neste caso, a pessoa ela vai fazer uma lipoaspiração, porque ela tem um acúmulo ali
de gordura muito mais acentuado. Mini abdominoplastia ampliada, no caso, ela fez só a abdominoplastia, então, neste caso, a pessoa ela não tem quase nenhuma gordura e se tem muito pouca que consegue tirar já na própria cirurgia, e a abdominoplastia clássica, mais a lipoaspiração, que é a abdominoplastia de uma forma mais extensa. Então, nós temos esses três tipos de cirurgia. Então, vamos falar sobre cada uma delas. Sobre a suprapúdica mínima, vai acontecer uma retirada da pele na região mais baixa do abdômen, então bem ali perto, gente, da virilha, e é um tipo de cirurgia que não vai afetar o umbigo. Então, a pessoa ela não vai ter que fazer o corte ali do umbigo e não vai ter que puxar, tá? Então, ela vai fazer apenas uma incisão, uma flaccidezinha bem pequenininha ali. Nós temos, então, gente, que sempre avaliar sobre a flacidez. Se a pessoa tiver uma flacidez acima do umbigo, em cima do umbigo, então tem que ser avaliado para saber se aquela flacidez em cima do umbigo vai atrapalhar e vai incomodar a cliente. Porque esse caso de cliente, de paciente modelo, ela não vai ter um excesso de pele suficiente para poder puxar, né? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho, temos técnicas que a gente faz o corte do umbigo e a gente puxa. Neste caso, se você faz o corte do umbigo e puxa, ela não vai ter tecido para puxar a ponto daquele buraquinho, né? Que ficou ali na pele do umbigo sair. Então, a pessoa só pode fazer uma suprapúdica mínima. Então, aqui nós temos o desenho, onde a pessoa ela vai puxar essa partezinha todinha aqui da parte D e vai cortar a parte P. E é uma parte mais localizada. Nós temos a mini abdominoplastia ampliada, que vai ser retirada da pele na região mais baixa do abdômen, vai também tratar a flacidez na região acima do umbigo. Vai ser indicada nos casos de flacidez supra-umbilical, né? Quando tem ali uma pequena, né? Excesso de pele. Então, vai fazer uma repuxada, tá? Dessa parte do umbigo, mas também tem que ser muito pequena, tá? E nós temos aqui a abdominoplastia, no caso da abdominoplastia clássica, né? Que ela vai ser aquela abdominoplastia original, onde vai tirar ali um excesso de pele maior, tá? É uma das diferenças ali da mini abdominoplastia. E, no caso, a pessoa ela vai fazer o corte do umbigo e vai puxar aquela área. Então, é a mais indicada. Então, quando a pessoa ela for fazer uma abdominoplastia dessa, ela já tem que ter um excesso grande ali de pele para ser puxado. E no caso, se a pessoa tiver muita gordura localizada neste caso, ela vai ter também que fazer a remoção através de lipoaspiração. Neste caso da abdominoplastia clássica, nós realizamos também, meninas, a sutura da diástase. O que seria isso? A diástase, né, é o afastamento ali do músculo e o médico ele vai indicar esse tipo de cirurgia para o caso de fazer uma aproximação da musculatura quando a pessoa ela tem uma frouxidão. Então, ela vai fazer o corte nessa região, vai fazer o descolamento da pele naquela região do abdômen toda, vai puxar e ele vai fazer a sutura para aproximar. Tem pessoas que necessitam de telas para segurar ali a musculatura do abdômen, outras não. Então, isso vai muito de particular também de cada paciente. O médico sempre vai fazer a avaliação e ele que vai recomendar ou não a sutura da diástase. Mas existem pessoas que não têm flacidez nessa região, né? Estão até confortável e felizes ali com a barriguinha, mas a musculatura está frouxa. Então, tem algumas pessoas que submetem a esse tipo de cirurgia para consertar ali
a musculatura do abdômen. Então, nós temos aqui, ó, uma ilustração da sutura que é realizado do músculo, e nós temos também os cortes. Sobre as incisões, gente, nós temos a incisão pubiana da crista ilíaca e nós temos a incisão ao redor da prega umbilical. Então, vamos pensar aí. A pessoa ela tem um excesso muito grande de pele, tá? Então, nós vamos fazer o que neste caso? Nós vamos ali fazer a incisão do umbigo, o médico vai marcar onde que está o umbigo da pessoa embaixo, porque quando a gente olha aqui, ó, a gente vê como se fosse uma boquinha de um balão, tá vendo? Imagina que a gente pegou a pele, cortou aqui e puxou. Na hora que a gente puxou, o umbigo, a marca do umbigo que fez a incisão vai estar lá embaixo. Então, o médico vai puxar e vai marcar onde que está o umbigo aí, ó. E aí ele puxa, marca onde que está o umbigo e faz o reparo, o corte, né? E o corte vai ser muito característico de acordo com o paciente, viu, gente? Então, vai fazer sempre a incisão dessa região do umbigo e vai fazer a incisão dessa crista ilíaca, né? Que é um corte bem grandão, quando ele é abdominoplastia clássica, que vai de uma crista ilíaca da outra, como se fosse de um quadril ao outro. Cada pessoa também vai ter um tamanho de corte e cada médico vai trabalhar também com um tipo de corte, tá? Mas todos os médicos buscam sempre, meninas, algo mais simétrico, tá? Nem todos conseguem, mas a busca realmente é da perfeição. Rafaela, Oi. uma pergunta. Sim? Sobre esse corte para poder fazer a correção da diástase. O corte é feito sobre a pele ou quando ele faz a abdominoplastia, ele levanta a pele e costura a musculatura? Isso, ele vai fazer isso, Raquel. Vai fazer aquela incisão da crista ilíaca ali, aí ele descola aquela pele todinha ali, aí ele levanta, aí depois que ele levanta, ele vai ver o músculo todinho lá dentro. Aí ele costura o músculo, aí depois ele abaixa a pele, aí vai colocar o umbigo, né? Se foi muito ou se o umbigo ficou lá, ele vai só abaixar e costurar de novo. Então não aparece. As únicas incisões que vão aparecer vão ser essas duas, né? Que vai ser a pubiana. A gente vai tratar, quando for fazer isso, então a gente vai tratar a pele do abdômen inteiro, né? Como se fosse uma cicatriz inteira. Sim, exatamente isso, Raquel. Por isso que eu falo com vocês, eu falei inclusive isso no primeiro dia de aula, vocês vão voltar lá no vídeo, vocês vão ver. A cirurgia plástica, quando a pessoa ela chega no nosso consultório, na nossa clínica, para realizar a drenagem linfática, a gente tem que ter essa sensibilidade. Por quê? Porque a pessoa ela passou por um processo mega traumático. Você imagina que o abdômen dela foi aberto, foi rasgado, depois foi despregado ali, né? Fez soltou ali a pele, né? Do músculo, da gordura. Depois fez a sutura de um músculo que estava totalmente alargado. Então, quando aproximou o músculo ali, vai ter uma dor muscular, vai ter uma dor de ponto dentro do abdômen, vai ter uma dor de ponto da incisão. Se tiver corte do umbigo, vai ter um reposicionamento umbilical. Então, é uma pessoa que está passando por um processo de trauma, né? Então, é muito interessante a gente ter cuidado com a pessoa. Porque quando a gente pensa que ela fez um tipo de cirurgia, a gente só vê a parte de fora, né? A gente está vendo lá um corte reto e um corte do umbigo, né? Que está tampado, mas está tudo bonitinho. Mas a pessoa, ela está toda machucada lá dentro, né? Quando a gente fala só de abdominoplastia. Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Então, as incisões, gente, a gente tem a incisão longitudinal e submamária.
Tem algumas pessoas que elas têm uma flacidez debaixo aqui da mama. Então, pode ser que o médico faça para dar uma levantadinha. Mas as incisões vão muito de acordo com o médico, tá? Ele que vai escolher isso. E vocês vão ver, né? Quando a pessoa chegar lá na clínica de estética de vocês para fazer o pós-operatório, vocês já vão conseguir identificar qual que é o tipo de tratamento e qual o tipo de drenagem que vocês vão fazer ali. Então, a sutura lá dos músculos abdominais, olha aí o que a gente falou. Acontece uma aproximação, então o médico vai pegar aquele músculo que está frouxo, vai juntar, e depois que ele juntar, ele vai fazer a sutura, né? Então, a sutura dos músculos abdominais se refere à aproximação e sutura da musculatura reto-abdominal. E nós temos aqui, ó, a sutura e reposicionamento do umbigo. É isso aqui que eu estava falando com vocês. Olha aqui na imagem, que legal, ó. Vai acontecer a retirada do excesso de pele. Então, o médico vai tirar, vai desgrudar, tá? Ali de baixo que ele precisa puxar, então ele precisa desgrudar. Então, ele vai desgrudar, ele vai marcar se a pessoa vai fazer ali, né? Ele, na avaliação, ele já vai saber isso. Mas imagina que ela está fazendo aqui, neste caso, a clássica. Ele vai ter que marcar e puxar bastante. Então, ele soltou, na hora que ele soltou, ele vai cortar ali o umbigo da paciente dele e vai puxar. Na hora que ele puxar, ele tem que conseguir puxar pelo menos a marca antiga do umbigo, porque ele vai fazer um outro umbigo. Então, ele vai puxar o corte redondinho que ele fez até ali perto da virilha, e ele vai marcar onde que vai ser o novo umbigo. Provavelmente vocês já escutaram vários casos aí que a pessoa ficou sem umbigo depois da cirurgia de abdominoplastia. É aqui que acontece o erro. Então a pessoa puxou, aconteceu o reposicionamento tanto da pele quanto do umbigo e depois ele vai fazer a sutura. Então primeiro ele vai fazer a sutura do umbigo e depois ele vai fazer a sutura da incisão, tá? Isso aqui, gente, um dos desafios desse tipo de cirurgia é em relação à qualidade da cirurgia, em relação à qualidade da cicatrização e também o visual do umbigo, né? Nem todos os médicos sabem fazer um umbigo bem bonitinho. Então, nós temos aqui, gente, como indicação, após a gravidez. Por quê? Porque é uma pele que vai ser ali causada, né, excesso de estiramento e, consequentemente, vai ter um excesso de flacidez e também, consequentemente, estrias. Então, a pessoa vai fazer o reposicionamento daquele local. Então, nós temos aqui, ó, a primeira foto. De lado, nós temos uma segunda foto. Olha para vocês verem. Vocês conseguem perceber ali um excesso de flacidez daquela cliente, né? Então, a gente consegue ver aquela pochetezinha bem caída e pela foto a gente consegue ver que a pessoa ela não tem tanta gordura localizada. Tem um pouco, mas a maior quantidade ali que ela tem, no caso, é pele. Tá vendo a diferença? Aqui é uma imagem onde a gente consegue ver como é realizado a aproximação da diástase e também o corte de incisão. Pode acontecer, gente, uma ressecação do dermo gorduroso, do excesso dermo gorduroso. Então, se o médico vê que é uma pessoa que tem pouca quantidade de gordura, ele vai fazer um processo ali, onde ele vai fazer como se estivesse queimando um pouco da gordurinha. Só que, neste caso, são clientes que não podem ter muita gordura localizada, porque ele tem um limite para ele fazer de ressecação. Então, olhou ali bonitinho, dá para fazer, pegou, aproximou a musculatura, ele vai fazer esse processo de ressecação e depois, posteriormente, ele vai fazer a sutura ali da pele também.
Pós-operatório. O pós-operatório é indicado a cinta abdominal e a drenagem linfática. Sobre a cinta abdominal, o próprio médico ele já vai orientar. Não, você vai ter que fazer o uso da cinta tal que eu já te entrego aqui no consultório. Normalmente, o próprio médico ele já escolhe a cinta que ele mais gosta e ele já coloca ali, né, obrigatoriamente, na verdade, antes da cliente acordar. Então, na maca cirúrgica, ele já veste a paciente dele e ele já acorda, o paciente já acorda com a cinta. E a drenagem linfática, cada médico vai indicar um tempo, um processo ali, né, de pós-operatório, e a gente tem que respeitar o médico. Tem médicos que vão liberar 24 horas depois, tem médicos que vão indicar 48 horas depois, vão ter médicos que vão indicar 30 dias depois. Então, a gente vai de acordo com a liberação médica. Eu, pelo menos, sempre trabalho dessa forma, para a gente evitar problemas posteriores. Então, nós temos aqui, ó, uma foto de uma pessoa que ela tem torsoplatia, né? Que é um excesso de pele devido a um excesso de obesidade. Então, nós temos aqui o corte e nós temos aqui também a forma do umbigo, onde o médico cortou ali o umbigo da pessoa. E nós conseguimos perceber que essa pessoa, ela teve até um bom emagrecimento antes de fazer essa cirurgia. A gente consegue ver pela lateral ali, né, que a gente vê bastante flacidez nessa região do quadril. Então, como eu estava falando com vocês, ó, é realizado um corte e esse corte acontece ali o descolamento daquela região. E depois do descolamento da região, o médico vai puxar e reposicionar tanto o umbigo quanto a pele, né? Neste caso aqui, meninas, se vocês repararem bem, vocês vão ver durante aí o meio desse abdômen, vocês conseguem perceber áreas pretinhas, né? Amarronzadas para pretinhas. São pontos que o médico fez cauterização do tecido, tá? Então, ele chegou, ele cauterizou, porque ele tem nervos, tem veias, né? Tem artérias, então são pontos ali que ele vai cauterizar para evitar uma hemorragia da paciente. Neste caso, essa paciente, ela tem um excesso exagerado de pele, onde a gente percebe que a incisão ali do médico, ele foi muito mais do que a crista ilíaca, né? Ele foi quase virando ali nessa região das costas, porque é um tipo de paciente que tem muita quantidade de pele. Então, nós temos aqui, ó, pós-cirurgia, onde o médico reposicionou o umbigo, a gente consegue ver bonitinho aí, né? A cirurgia ficou muito boa. E ele colocou o dreno, tá? Não são todos os médicos que colocam drenos. A maioria coloca dreno quando são cirurgias ali grandes. E depois ele colocou ali numa outra segunda foto a quantidade de tecido, tanto do tecido gorduroso quanto tecido cutâneo que foi retirado. Toda cirurgia, assim que ela é finalizada, ela passa pelo processo de pesagem. Então, nós vamos pegar ali e vamos pesar a gordura que foi retirada e o excesso de pele que foi retirado naquele local. E, normalmente, meninas, o médico vai informar, tá? Então, se vocês conhecerem ou pegarem alguma cliente que não sabe a quantidade de gordura que foi retirada, é só perguntar ao médico, isso fica na ficha. Tá, foi retirado 1,5 kg, né, pesado de tecido. Então, ele sempre informa. Então, nós temos aqui, ó, uma cirurgia onde a gente vê o antes e depois, tá? Nós conseguimos perceber nessa mulher que tem sim ainda um excesso de pele a ser ali retirado, mas olha a quantidade de pele que foi tirada.
Se vocês perceberem, essa pessoa, ela tem um corte para cima ali do umbigo, tá? Um corte bem profundo. O que aconteceu ali? Por que na segunda foto não está mais? Provavelmente o médico fez a incisão e ele conseguiu ter excesso de pele até essa região. Então, ele puxou ali até a cicatriz dessa pessoa e reposicionou o umbigo. Olha como que ficou, gente, bacana. E o médico, ele tenta sempre aproximar o umbigo que a pessoa já tinha, para não ficar desproporcional. Então, assim, é um tipo de pessoa que tem, né, ainda um pouquinho ali de gordura, mas a gente consegue perceber o tanto que melhorou, né, gente? Ficou muito bacana e provavelmente essa pessoa é uma pessoa de mais idade. Então, a gente consegue perceber ali o tanto que ficou legal. Na segunda foto, pela lateral, a gente também consegue perceber o tanto de excesso de pele que foi tirado ali, né, nessa região da virilha. Olha, nem dá para ver a virilha, né, com ela de ladinho, nem de frente, né, mas principalmente com ela de ladinho. Então, agora a pessoa consegue ver essa região da virilha. Retirada do retalho, que foi o que eu falei com vocês, o médico ele vai pesar e ele vai informar para a pessoa. Olha como é fantástico, meninas. Aqui a sutura, que é realizada dessa região do umbigo. E depois acontece o reposicionamento, né? Sutura não, corte, depois a sutura e o reposicionamento. Olha como que acontece. Descolou essa região e cortou. Olha, gente, como que cada médico vai fazer um tipo de incisão. É muito diferente esse tipo de incisão para o tipo de incisão que eu mostrei para vocês. Esse aqui, ó, o médico fez um corte, né, mais com formato de letra U, né? Mas cada médico vai ali trabalhar de uma forma. De novo, os pontos amarronzados, pretinhos, que mostram ali onde foi realizado a coagulação. Vamos falar sobre objetivo de pré-operatório. O pré-operatório normalmente é uma fase que nem todas as pessoas querem passar por ela, né? Acham desnecessárias. O pós-operatório, normalmente a pessoa já passa por ela porque sabe que não vai ter como fugir, né? Mas o pré-operatório, quando realizado de uma forma correta, gente, ele é muito importante. Por quê? Porque você ensina, né, o seu corpo a funcionar de uma forma correta. Então, é muito melhor você indicar, né, a sua paciente, a sua cliente, a realizar um pré-operatório. Quais que são os benefícios? Hidratação da pele. Para quê, Rafa? Para não sentir tanto em relação ao repuxamento, ao desconforto do tecido da pele mesmo. Nós temos como objetivo aumentar a circulação da região abdominal, né? Periumbilical. A gente pode fazer massagens mais ativadoras, a gente pode fazer microcorrentes, a gente pode fazer ultrassom, com o objetivo de quando o corpo ele precisar, quando o corpo precisar de reparar o tecido, reparar a sutura, ele vai ter uma resposta muito mais rápida, né? Porque ele vai chegar e vai falar assim, não, eu estou pronto para isso, porque eu fui estimulado a fazer uma reparação legal, tá? Então, é muito interessante a gente fazer o pré-operatório. Drenagem linfática manual. Ela é indicada também para ensinar o seu sistema linfático a funcionar de uma forma correta. Então, ele vai chegar e vai falar assim, nossa, tá tudo desordenado aqui, e você chegar e conseguir organizar a casa.
né? Então, você colocou todo mundo ali no seu devido lugar e ensinou todo mundo qual que é a função. Ah, Rafa, mas peraí, eu vou fazer uma abdominoplastia, eu vou cortar ali, vou fazer uma incisão gigantesca, eu vou cortar o sistema linfático. E eu cortando o sistema linfático, vai fazer o extravasamento daquela linfa toda na região abdominal, não é? É. Só que o que acontece? Antes de acontecer isso, você já ensinou o seu sistema linfático a trabalhar, né? Ele era mais molenga, ele não gostava de pegar no serviço duro. Só que você ensinou ele a funcionar de uma forma bacana, né? Você ensinou ele a trabalhar de uma forma bacana. Então, quando acontece o extravasamento e ficou cheio de líquido ali, né, na região do abdômen, seu sistema linfático vai chegar e falar assim, opa, gente, olha isso aqui, olha que bagunça, tá cheio de líquido aqui dentro, o que a gente tem que fazer? Vamos dar um jeito aqui de retirar esse líquido e fazer uma limpeza aqui dentro. Então, mesmo que aconteceu uma ruptura do sistema linfático, um extravasamento de líquido naquele meio, o seu corpo ele vai de uma forma muito mais rápida pegar aquele líquido e mandar para o caminho certo, tá? Então é muito bacana a gente fazer o pré-operatório com drenagem linfática. Claro que a gente vai fazer a drenagem linfática no pós-operatório para outro trajeto, e a gente vai ver sobre isso. E na drenagem pré-operatória a gente vai fazendo o trajeto normal. É como se a gente falasse que a gente falar, né? A gente está certo isso, que no pós-operatório a gente vai fazer a drenagem linfática reversa. A gente vai aprender sobre isso, tá bom? A massagem, tá, gente? A gente pode fazer a massagem normal para relaxar e aumentar a circulação, porque o sistema linfático e o sistema sanguíneo, eles funcionam de uma forma vinculada. Então, se o meu sistema circulatório está funcionando legal, o meu sistema linfático ele tende também a funcionar de uma forma bacana. Antes disso, também, né, além desse tanto de benefício do corpo, o pré-operatório ele é muito importante para a gente trabalhar uma conscientização com a sua paciente. Olha, Maria, você vai fazer uma cirurgia de abdominoplastia, nós vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência em relação à posição. Eu vou te ensinar como que você vai deitar e aí você ensina a pessoa. Eu vou te ensinar como que você vai fazer a utilização da cinta. Eu vou te ensinar como que vai ser o banho, como que você vai ficar emocionalmente, você vai ficar abalada, você vai arrepender no início de ter feito esse tipo de cirurgia, mas depois vai passar e você vai ficar muito feliz de ter feito. A postura no início, você vai fazer uma postura bem mais curvada, porque você vai ficar com medo de realizar uma postura reta, mas isso são processos. Então, é muito importante você ter esse contato direto com a sua paciente e ter essa conversa sobre o pós-operatório. E, além do que, no pré-operatório, conversar sobre o seu pós-operatório. Olha, o meu pacote de drenagem linfática está incluso 1 hora de drenagem linfática. Se você quiser, eu tenho como adicionais, te dar banho, ficar aqui para te ajudar, né, a lavar o cabelo, posicionar cinta. Então, é muito importante, gente, vocês colocarem para a paciente de vocês como que é o seu atendimento. Meu atendimento de drenagem linfática é 60 minutos. Passando este tempo, eu cobro a partir de outra sessão. Então, assim, expõe tudo para a cliente de vocês. Porque quando vocês começarem a atender pós-operatório, principalmente domiciliar, né, que a pessoa ela vai ter esse problema de ir na clínica de vocês, vocês têm que falar com ela o que está incluso. Porque senão você vai na casa da pessoa e ela acha que você vai dar banho, você vai dar comida, você vai pôr cinta, você vai tirar cinta, você vai lavar cinta. Então, é muito importante já colocar, já informar o que está incluso no seu pacote, para depois vocês não passarem apertado. Recursos pré-operatórios, a gente pode fazer antes, né? A gente pode fazer microcorrente, drenagem linfática, massagem, vacuoterapia, ultrassom e tratamento cosmético para a gente hidratar a pele. E no pós? No pós, nós vamos sempre orientar a pessoa a fazer respirações curtas,
Então, movimentos curtos de respiração, nós vamos tratar ali o edema, nós vamos tratar, gente, a dor abdominal e dorso lombar. Nós vamos ali tratar a postura antálgica, que é essa postura curvadinha, a pessoa ela tem medo de levantar, então a gente vai ajudar ela. No início nós vamos realmente respeitar essa postura, mas com o passar do tempo nós vamos sempre fazendo uma forma de forçar a nossa cliente a sempre ficar mais ereta, porque ela tem tanto medo no início que por ela fica andando assim. E não pode, né? A gente tem que dar uma forçadinha ali ao passar do tempo para ela ir voltando. Hematoma e equimose, a gente vai sempre estar lidando com elas, é normal, aconteceu vários rompimentos ali dos vasos, é normal dar bastante manchas, né? Mas com o tempo eles vão passar. Diminuição da circulação venosa e linfática e hipoestesia abdominal, que é essa sensação de retirada da pele. E nós temos ali também no pós-operatório presença de cinta compressiva e os curativos. Os curativos nós vamos realizar a troca só se o médico recomendar, tá bom? Se o médico não recomendou e não pediu para tirar, nós não vamos mexer. Alguns médicos deixam aí esses curativos média de 1 semana e eles que trocam no consultório no início. No pós-operatório, gente, a gente vai fazer a desinfecção com alta frequência, que ela é super indicada, mas também temos que ter atenção, né, em relação ao que o médico libera, drenagem linfática reversa e deambulação, que é os cuidados de pós-operatório. Tratamento pós-retirada dos pontos. Então, a pessoa pegou e retirou os pontos. Nós vamos ficar muito atentas em relação à desinfecção. Nós vamos ficar muito atentas em pus, em vermelhidão da pele. Então, a gente vai sempre analisar se a pessoa está dando ali algum sinal de infecção. Drenagem linfática manual reversa, vamos fazer. Microcorrentes também é super indicada, mas nós vamos fazer depois da retirada dos pontos. Hoje em dia nós nem realizamos tanto, né? Tanto a microcorrente, mas a gente faz o ultrassom, né? A gente vai de acordo com a necessidade da pessoa também. A normalização da sensibilidade, ela vai ocorrendo aos poucos. Por quê? Porque a pessoa teve ali um descolamento daquela pele, como eu mostrei para vocês, e também ela teve o rompimento de alguns nervos. Vai voltar, gente, só que vai voltar com o tempo, né? Então, à medida que for passando ali, vai passando, o próprio corpo vai se organizando e voltando com as conexões nervosas. Só que no início você vai encostar na pessoa e provavelmente ela não vai saber nem que você está encostando nela, né? Mas à medida que vai passando, ela vai voltando com essa sensibilidade. Cuidados com a cicatriz, nós temos que ter e principalmente ver se está dando fibrose na cicatriz, se está dando seroma perto da cicatriz. E a gente tem que ter sempre essa atenção em saber se a recuperação da pessoa está sendo de uma forma ideal. A drenagem linfática reversa, meninas. Na drenagem linfática tradicional, nós vamos jogar a linfa para aquela região inguinal. Na drenagem linfática reversa, nós vamos jogar ali para a região axilar. Por quê? Porque teve uma incisão muito grande na crista ilíaca. Então, não tem como você passar a linfa para ali, né? Então, a gente vai pegar e vai jogar aquele líquido para essa região inguinal. Então, drenagem linfática reversa. Região periumbilical para a cadeia torácica. Região abdominal, anterior e lateral para linfonodo axilar. Região abdominal lateral para linfonodo inguinal. Então, nós vamos fazer uma drenagem linfática, ao invés de jogar para baixo, a gente vai jogar para cima. Cintas compressivas, nós vamos utilizá-las e cada médico vai indicar um tipo de modelo, tá? De acordo com a necessidade da paciente.
Então, nós temos aqui, ó, um tipo de cirurgia onde nós conseguimos perceber que teve uma retirada realmente de pele ali daquele local. Aqui nós tivemos o reposicionamento do umbigo. Olha essa aqui, gente. O tanto que retirou, a gente consegue perceber ali no interior, né, do umbigo, um umbigo mais triste, que a gente fala, né, umbigo triste, onde aconteceu ali o acúmulo, né, um pouquinho de gordura e o acúmulo de flacidez. Então, também foi feito a retirada do excesso de pele. De ladinho, essa mesma pessoa. Aqui, ó, nós também temos outra pessoa que fez ali a retirada do excesso de gordura, provavelmente essa pessoa que fez lipoaspiração junto com a abdominoplastia, e a gente percebe ali um corte, né, da clássica, o reposicionamento do umbigo. Na lateral, outro ângulo. Nesta aqui também, gente, a gente percebe a retirada, né, do excesso de pele e o reposicionamento também do umbigo. Na cirurgia masculina, reposicionamento bem grande ali do umbigo e retirada do excesso de pele. Retirou muita pele neste abdômen. Ainda tem um pouco, ó, mas bem pouquinho. Olha, gente. O que mais incomoda nesse tipo de cirurgia vai ser a cicatriz, né? A gente vê e normalmente a gente se assusta muito com o tamanho da cicatriz, mas não tem outra forma de realizar uma retirada de pele sem ser com o tamanho, né, dessa cicatriz. A abdominoplastia mini, ela vai sempre lembrar a uma cesariana, mas são raras as pessoas que conseguem fazer a abdominoplastia mini, né? A maioria das pessoas vão realizar ali a cirurgia de abdominoplastia clássica. Então, algumas pessoas, alguns pacientes, normalmente eles desistem dessa cirurgia devido à cicatriz, né? A maioria faz, né? Até porque o corte ali, ele acaba sendo tampado pela marca ali da calcinha ou do biquíni, mas muitas pessoas levam em consideração o tamanho do corte e acabam desistindo dessa cirurgia. E nós temos aqui, ó, um antes e depois fantástico, né? Que provavelmente foi feito uma lipoaspiração junto, porque a gente consegue perceber na frente e atrás ali também uma grande melhora, um pouco abaixo do sutiã. Meninas, eu vou parar a gravação para o vídeo não ficar extenso e vou tentar fazer o download dele e eu peço que vocês aguardem aí um pouquinho.